agentes etiológicos envolvidos, mesmo que seja em termos de agentes etiológicos envolvidos, um ou mais, né? Mesmo que seja um ou vários, ela é, digamos assim, ela é uma infecto-contagiosa, porque só tem um jeito desse agente chegar em você, e a gente chama isso de estar se infectando. Mas vamos lá, eu vou chegar nisso. E o outro conjunto são as crônicas degenerativas, né? que é um câncer, que é um problema que se adquiriu porque expôs no sol, que não tem um agente etiológico envolvido. Então, não tem um agente infeccioso, vamos dizer assim. A cárie sempre foi tratada, desde o tempo que eu estudava isso, né, como uma doença infecto-contagiosa de progressão do tipo crônica, lenta. Igual um câncer que vai comendo aos poucos. Né? Tem câncer agressivo que é super rápido. Falando daquele câncer lento. Então, não é uma doença infecto-contagiosa igual sarampo, que tem aquela progressão rápida e um desfecho rápido. Não, a cárie não, aquela progressão lenta, é como se fosse uma complicação de hipertensão, que vai trazendo problemas aos poucos na sua vida, na medida que você vai vivendo. Tá certo? Desde a minha época, a cárie sempre foi classificada como uma doença infecto-contagiosa com progressão de doença crônica degenerativa. Agora, o que eu acho que existe de atualização? Na minha época, a gente entendia numa lógica como se fosse a lógica da tuberculose, do sarampo, da coqueluche. A gente entende, tem um agente etiológico, Streptococcus mutans ou o que tiver envolvido ali na cárie, né? E a gente pensava como se pensava você ter o Covid, por exemplo, o SARS-CoV no seu organismo. Tem o SARS-CoV, então você foi infectado. Pode ou não desenvolver sinais e sintomas e pode progredir de um jeito ou de outro. Então, a gente pensava muito desse jeito, assim, estreptococcus. Hoje, o que eu acho que é um pensamento coerente para a questão da cárie é o seguinte: pensa num ecossistema equilibrado, pensa na floresta amazônica, certo? Pensa que na boca, no corpo humano, o lugar mais biodiverso é a boca. O lugar mais biodiverso. A carga de micro-organismos maior está no intestino. A carga, a população maior de micro-organismos que a gente tem, que a gente carrega. Diga de passagem, se a gente contar o número total de células que tem dentro do nosso corpo, menos da metade delas tem o nosso DNA. Ou seja, mais da metade das células que nos compõem estão nos nossos intestinos. São outros micro-organismos que produzem coisa dentro do intestino da gente, que troca com a gente, eles utilizam nutrientes que a gente come e produzem compostos que a gente precisa e que o nosso organismo não precisa. Certo? Para começar, nós somos uma multidão. Para começar, nós não somos um indivíduo só. Certo? Nós temos bilhões de indivíduos dentro da gente, só que unicelulares e tudo mais. Tá? Bom, a boca, ainda que não seja o lugar mais massivo, mais densamente povoado, é o lugar mais plural que existe. A boca é o lugar de mais biodiversidade no nosso organismo. E aí, como qualquer lugar biodiverso, ele é muito sensível a quê? Desequilíbrios. Então, se você chega na floresta amazônica e resolve favorecer, né, desmata tudo, resolve favorecer uma espécie e desfavorecer outra, se você altera essa microbiota, e como é que se altera essa microbiota? Alterando a sua alimentação. Quando você come qualquer coisa rica em carboidrato, e particularmente carboidratos refinados, na base da sacarose, você está falando para essa flora, fala assim, para essa microbiota, assim,
cresçam alguns e não cresçam outros. Você está dando vantagens ecológicas para algumas espécies e está tirando outras da vantagem. Isso faz com que se desequilibre tudo. E o produto desse desequilíbrio na flora bucal, na microbiota bucal, é a prevalência de colônias de micro-organismos que produzem muitos ácidos e que geram, com o processo da ácido, toda vez que você come, você excreta. Os micro-organismos também. Todo organismo vivo é aberto ao meio, ele recebe e descarta. A acidificação da boca da gente é produto da excreção de ácidos por micro-organismos da nossa boca. Isso leva o pH da saliva lá embaixo. E na hora que leva o pH da saliva lá embaixo, você desminera os ácidos, o pH mais ácido é desmineralizante, você desmineraliza os dentes. Um processo longo de desmineralização dos dentes vai levar à cavitação dos dentes. E a partir daí, a progressão da cavidade vai levar a comprometimento pulpar e a perda dentária e tudo mais. Então, o que eu entendo? Não é só multifatorial. Aquilo que a gente já deu lá atrás, aquela balancinha do Livy e Clark, lá de 1966, falando de níveis de prevenção, história natural da doença, que eu já compartilhei, já é multifatorial desde 1966. São a interação dos fatores do agente etiológico, do indivíduo e do meio. O meio era a balancinha, que de acordo para onde fosse, pesava mais para o agente etiológico e para a doença, ou pesava mais para o hospedeiro e gerava saúde. Esse entendimento multifatorial sempre existiu desde os anos 60. O que eu acho é que a gente tirou o foco da lógica de doença infecciosa como se fosse sarampo, como se fosse SARS-CoV ou Covid, como se fosse coqueluche ou rubéola. E a gente entende essa doença infecciosa como parte de um desequilíbrio nesse ecossistema que é o sistema bucal. Então, assim, é um desequilíbrio o raciocínio é muito, eu acho que é mais complexo. Você usa da alimentação para alterar completamente a sua flora bucal e a partir daí, por isso você não come açúcar, por isso você tenta comer e quanto mais você comer de forma natural, menos industrial, menos processada, melhor qualidade tem o seu alimento e mais diverso. O açúcar, o lugar que ele menos causa problema é na boca. O açúcar refinado, o açúcar industrial, o açúcar branco, o lugar que ele menos causa problema é na boca. E ele tem a capacidade de devastar a boca. Ele vai devastar também. Você vai pegar diabetes, porque ele vai devastar seu estoque de insulina, né? A produção de insulina é a mesma coisa de recarga de bateria. Você tem a quantidade de ciclos para uma vida. Se você recarregar aqueles ciclos todo rapidamente, você estoura a sua bateria. Você vai ficar sem capacidade de dar resposta à insulina. Você vai pegar diabetes, você tem... Eu não saco muito dessas coisas, não, mas vou acabar falando bobeira. Aumenta a resistência à insulina, um monte de coisa. E aí você se estoura. Obesidade estoura, não é só ficando diabético, você estoura tudo quanto é articulação, você estoura um monte de coisa. E você estoura também toda a questão do disposição para trabalho, construir relações sociais, casar, e um monte de coisa, que tudo vem com a obesidade. Então, assim, problemas de saúde mental, um monte de coisa. O lugar menos devastador do açúcar branco é na boca. É na boca. Né? Então, devasta a sua microbiota e tem a chance de sair prejudicando o seu organismo. Então, você vai diminuir o consumo de açúcar, diminuir cada vez mais o consumo de alimentos processados, especialmente os ultraprocessados. Quanto mais você processa, igual medicamento, quanto mais você processa, mais potente ele fica. Pouca dose, quanto mais purificado, menos quantidade faz muito mais efeito.
O açúcar é a mesma coisa. Quanto mais você processa, menos quantidade de sacarose disponibiliza uma quantidade de energia barata. Você imagina se 1 litro de gasolina num carro 1000, você vai rodar 15 quilômetros com ele. 1 litro de gasolina dentro, com um pavio na frente, vai virar um coquetel molotov e vai gerar uma explosão. A sacarose disponibilizada assim, ela é explosiva dentro do seu organismo e a detona com o seu metabolismo. Gente, eu falei demais. A Cida até saiu, Cida. Vamos concluir, né, que já chegou na nossa hora aqui. Eu não sei, Johnny, se os alunos da odontologia, se isso foi interessante também para os outros alunos, né? A importância do consumo natural, não industrial, para uma saúde bucal e a saúde geral de cada um, né? No geral. Então, eu não sei se ajudei, falei muito, né, para variar. Foi legal. Mas... Foi ótimo. Boa, muito legal. E você me permitiu com isso eu falar do Oliver Clark, em que lugar que o Oliver Clark estava, essa lógica multifatorial das doenças, e que você tem uma visão mais ecológica hoje. Eu acho que a cárie é muito mais um desequilíbrio ecológico do que propriamente por conta da urbanização, da industrialização na nossa alimentação. É você chegar a colocar uma cidade dentro da Amazônia. Os problemas de Manaus, vamos dizer assim. Puseram Manaus ali, é claro que vai dar merda. Né? Então, quanto mais você traz essa modernidade industrial para a sua alimentação, para a sua vida, para a sua boca, você vai com isso tendo uma série de... A alimentação industrial é sempre, invariavelmente, uma alimentação empobrecida, porque o processamento empobrece. Você ferveu, você cortou, você tirou, você clareou, você jogou fora. Clareou o açúcar, você tirou um monte de minerais, né? Clareou o arroz, saiu do arroz integral, foi para o arroz branco, você jogou fora um monte de proteína e minerais junto, você quebrou aquilo que a natureza empacotou de forma tão cuidadosa, de forma tão complexa, você reduziu aquilo para uma coisa, né? Isso talvez sirva para a gente quando for falar de uso de plantas, né? O uso da planta como um composto complexo e o uso do medicamento industrializado, artificial, ultrapotente. Um é uma bomba, é um coquetel molotov, o outro não. O outro é 1 litro de gasolina numa moto, rodando não sei quantos quilômetros. Tá certo? Coisas completamente... Né? O que está empacotado de forma complexa e o que está reduzido de forma para liberar rápido, explosivamente. É isso mesmo. Não sei se eu falei bobagem, Cida, você me ajuda aí. Não, jamais. Eu acho que em relação ao que a gente colocou hoje, eu imagino que os alunos com certeza devem ter absorvido muita coisa, muita informação. E eu acho que o que fica, pelo menos até aqui, ficou muita coisa, né? A bagagem é gigante. Foi enriquecedor. Mas a gente percebe que o maior desafio realmente que a gente tem como profissional na atenção à pessoa idosa é contribuir para que, mesmo com todas as limitações que possam ocorrer, essas pessoas elas possam redescobrir as possibilidades de viver a própria vida com a máxima qualidade possível. Então, no final das contas, eu acho que esse é o nosso maior desafio como profissional na atenção à pessoa idosa. Com certeza. E eu coloco um segundo desafio. Não é só a dignidade da pessoa idosa, mas a dignidade que tem que se dar ao cuidador. Isso. Esse aí é o que se estrepa. É que não vive a própria vida, né? É muito complicado. O que a minha mãe tinha de vida familiar, de vida própria, e o quanto que ela teve que abrir mão para cuidar da minha tia-avó. Certo?
É muito puxado isso, né? E se a gente quer pensar numa estrutura social do cuidado, quanto emprego não seria gerado? A gente fica pensando, as classes médias brasileiras precisam de empregadas domésticas, né? Porque a gente não consegue pensar a estrutura da vida da gente fora da lógica da Casa Grande Senzala. Você tem que ter o quartinho da empregada, né? Coisa que os portugueses falam assim, peraí, como é que é isso mesmo? Os arquitetos brasileiros vão para Portugal e querem construir uma casa com um quartinho de empregada. Como assim? Os portugueses não conseguem entender isso morando em Portugal, né? Por que, que a casa no Brasil tem que ter a dependência de empregado? O quartinho é a senzalinha, vamos dizer assim. Né? Por que, que ela tem que ter uma senzalinha? Não é um quarto de despejo, não é uma. Não, é um quarto de empregado, assim, a senzalinha. E a gente não consegue viver na lógica, né, de dispensar a senzala. Isso é uma marca. Né? E aí, assim, eu acho que os empregos domésticos poderiam ser muito mais qualificados do que faxineira e cozinheira. A gente poderia ter uma estrutura de pessoas dedicadas ao cuidado de idosos, né? Que seria, isso é um potencial mercado gigantesco para quanta gente poderia estar sendo recolocada, tirada da faxina e poder tá na assistência, no interior das famílias, tá certo? Você tem um potencial econômico gigantesco aí, do ponto de vista que o problema é sempre colocado como econômico, né? E sem desenraizar as pessoas, sem tirar elas das famílias, sem, quer dizer, é um trabalho, digamos assim, doméstico com outra qualidade. Você precisa de gente para tratar da sua mãe, você precisa de gente com um grau muito superior de instrução, de civilidade, para te ajudar a cuidar da sua mãe, do que para cuidar do seu banheiro, digamos assim. A sua mãe não é sua privada, vamos dizer assim. Né? Merece muito, infinitamente mais. Eu estou falando assim, no geral, isso. Sim, A gente tem um potencial gigantesco. Agora a gente tem que sair dessa lógica de Casagrande Senzala. Né? Essa entranha colonial que tem na alma do brasileiro. é isso aí. Né? É, Vamos ficar por aqui, querido? vamos. Mais alguma questão, gente? Algum comentário? Podemos encerrar a aula 5 minutos antes do tempo regulamentar? Até às 17h40? Coitado de vocês, né? Gente, eu olho para vocês e falo, coitado de vocês, mas a minha filha que está no segundo grau, segundo ano do segundo grau, ela tem aula de manhã e de tarde todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e faz parte. Né? Não é bom para ninguém, eu sei que não é. Mas vamos aguentar o tranco, faz parte. Simbora, simbora. Então, gente, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, professor. Semana que vem a gente tá junto aí de novo. Isso. Boa semana aí para vocês. Semana que vem é Nascimento. Então tá. Teremos Tchau, dois professores. convidados. Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, professores. Encerrar a gravação aqui.